Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do Grupo IBIS, e hoje a nossa live é para falar de um tema ainda inédito por aqui, que é a acreditação de APH. E para isso a gente vai estar chamando um enfermeiro super especialista no assunto, que é o Ricardo Mendes. Vamos ver se a gente já acha ele por aqui. Bem-vindo aí, Ricardo, Caroline, Gliciane, Gesualda. Quem mais aqui? Riane, Taline, Simone, chegando todo mundo aqui numa plena sexta-feira. Já a gente faz as nossas lives na quinta, mas hoje a gente transferiu para sexta-feira aí, pré-feriado. O pessoal já tá relaxando, mas é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais sobre temas aí super interessantes. Então vamos aguardar o Ricardo entrar. Dando as boas-vindas aí para Cristiane, Mariana, Aline, Dea, Andrade, Jane. Quem mais aqui? Gesualda já falei. Aline Bonfim. Então hoje, para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre acreditação de APH, que é um tema super novo aí do manual da ONA, versão 2022 a 2025. A gente não tinha APH antes no manual. E essa novidade aqui, vamos ver se a gente consegue fazer com que o Ricardo entre por aqui. A Cris falando, assistindo você daqui do paraíso da Península de Maraú. Ó, Cris, Maraú é um dos lugares aí que eu falo que eu vou participar, que eu vou visitar há muito tempo e ainda não deu, mas na próxima vez, quem sabe, a gente consegue. O Ricardo tá chegando aqui, vamos ver se eu consigo incluí-lo. Enquanto isso, dando as boas-vindas aí para todo mundo. Ricardo, se você conseguir se convidar, já me ajuda aqui, que eu tô tentando te encaixar. Vamos ver aqui. Ricardo Mendes. Ricardo. Sejam todos bem-vindos, gente. Estamos aqui. O Wellington, seja bem-vindo. Berg Amorim, seja bem-vindo. Bastante gente chegando. Já mandei o convite pro Ricardo. Vamos ver se dá certo, Ricardo. Ver se chegou o convite para você. Thaís, seja bem-vinda. Para quem está chegando, a gente vai falar de um tema super especial, que é a acreditação de APH. Para quem não sabe o que significa essa sigla, a gente vai descobrir isso em poucos minutos. Ricardo, já mandei o convite para você. Ver se você recebeu. Se não, você se convida, que também dá certo. Aline, professor Benedito, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não vejo a senhora por aqui. Chegou aqui, vamos ver. Vamos aceitar o Ricardo aqui pelo convite dele. E vamos abordar a APH, que é esse tema que muita gente tem dúvida ainda. Tema super relevante aí da segurança do paciente fora dos hospitais. Tá falando aqui, o Ricardo está... Ricardo, sai e entra de novo, por favor, da live. Tá falando aqui que você não está apto a entrar. Você tem que usar o celular, tá, Ricardo? Não pode ser pelo computador, por favor. Tô aceitando aqui, mas ele tá falando que você não está apto. Possivelmente porque você está usando o computador e não o celular. Vamos ver se deu certo. Acho que estou apto agora. Agora foi. Tudo bem, Ricardo? Sim, tudo bem você? Graças a Deus, tudo bem. Bom, primeiramente, antes da gente começar a nossa fala, que eu sei que vai ser longa, tem muito assunto por aí, vou te apresentar. Então, o Ricardo Mendes, ele é enfermeiro e especialista em urgência e emergência e APH. Também é consultor em APH móvel, qualidade e segurança do paciente, e é membro do Grupo Técnico de Trabalho de Urgência APH da Sobrasp e também da Rebraensp. Seja muito, muito bem-vindo, Ricardo, para a gente falar desse tema. Obrigado. E, para começar, tem muita gente aqui que nem sabe o que é a tal APH. Vamos começar do básico para normalizar o público. O que é APH? Ok, então vamos lá. É até interessante porque quando você fez o convite, aí eu fiquei atento a gente usar, né, o termo, por exemplo, APH móvel. Né? Então, por quê? A gente tem no Brasil uma portaria, que é a portaria 2048, que ela foi publicada em 2002, e essa portaria ela rege toda a urgência e emergência no país. Né? Ela rege, inclusive, todos os serviços públicos e privados em determinados níveis. Né?
E ela dividiu, a portaria dividiu em dois âmbitos de pré-hospitalar. Então, pré-hospitalar fixo, que seriam as UPAs, as UBSs, né, que estão antes do hospital. E o APH móvel, que o APH móvel inclui, no nosso país, o modelo tradicional do SAMU, terrestre, aéreo, fluvial, né? E as empresas particulares também e as concessionárias de rodovias. Então, todos esses serviços que têm algum tipo de ambulância, seja ela nos níveis até, a gente tem termos, né? Ambulância, ambulancha, né, para a parte fluvial, motolância, que são nossos colegas do GEMAL que vão de moto para otimizar o tempo-resposta. Então, tudo isso engloba o APH móvel, né? Então, são as famosas ambulâncias. Muito bom. Tem uma pessoa falando que está sem som, mas foi uma pessoa só. Se alguém tiver mais esse problema... Ah, voltou. Tá bom. Voltou o som. Tá. Enfim, coisas de Instagram. Mas acho que todo mundo conseguiu entender, senão a gente retoma aqui. Bom, e aí, acredito, você participou aí de todo o processo, né, de construção do Manual da ONU versão 2022, na questão da PH móvel. Primeiramente, conta pra gente como é que foi esse processo, se foi desafiador, se você já estava mais ou menos preparado, trazendo toda a bagagem do que deveria fazer parte, como é que foi a discussão desse comitê científico para trazer isso para a ONU? Na verdade, assim, eu não acabei concluindo com o grupo todo. Na verdade, eu mandei alguns materiais e a gente acabou conversando um pouco, inicialmente com a Gil, né, a Giovanni, nossa, né, querida Giovanni da ONA, e para poder pontuar alguns detalhes, né? Até porque, nesse momento da discussão, eu estava com uma consultoria, na verdade, com o Ministério da Saúde, justamente para questões de APH. E aí ele não podia ter conflito. Então eu fiquei nos bastidores dessa vez, ajudei como pude, mas assim, acompanhei, né, vi toda a parte do lançamento. São colegas, inclusive, que eu conheço, que atuam em APH há muitos anos, foi muito bem escolhido ali todos que estavam naquele momento. E eu acredito que o manual, ele ficou, eu não, até costumo dizer, não desfazendo dos outros programas internacionais, mas ele está com a nossa carinha. Ele está com a carinha de Brasil, né? E ele consegue atender todas a questão dos processos que nós temos hoje, com o foco voltado para o nosso modelo, porque a gente já tem uma grande diferença em relação aos outros serviços, né, mundo afora, porque nós não trabalhamos com paramédicos, né? Não existe essa profissão no Brasil. É até importante a gente deixar bem ressaltado, né, porque o paramédico ele é um profissional mesmo, ele cursa um curso como se fosse aqui no Brasil, um curso tecnólogo, 2 anos de bacharelado em 2 anos, né, tecnólogo, mas ele não, no Brasil nós não temos, né? Então, o Brasil utilizou do modelo SAMU, que é o modelo francês, que deu origem. Então, nós pegamos toda a metodologia e aplicamos aqui no Brasil, porque o SAMU francês foi o primeiro a trabalhar com médicos, enfermeiros, né? Lá eles têm outros tipos de profissionais, né? Eles têm profissionais enfermeiros anestesistas que tripulam, né? Então tem um outro perfil, mas o conceito nosso, ele é muito voltado para fortalecer o papel do profissional médico, profissional enfermeiro, de enfermagem, aqui no Brasil. Acho que isso favorece bastante até nossa empregabilidade. Exatamente. Eu vejo aqui, né? Acho que o pessoal sabe que eu moro aqui na Austrália, eu falo de Sydney, Sim, e aqui eles utilizam o paramédico, né? O paramédico é um sim, profissional aí bastante conhecido, mas eu percebo que o modelo SAMU ele traz realmente uma segurança maior, ele traz uma bagagem de conhecimentos muito maior, porque esse paramédico ele tem limites de atuação, né? Ele sempre vai sim. ter esses limites, porque ele não é um médico, né? Então, eu percebo que o modelo brasileiro deve ser referenciado, deve ser aí, inclusive, Sim. certificado, E se a gente possível. conseguiu, em 2022, agora, né, pelo COFEM, nós conseguimos, então, uma portaria, na verdade, né, para o suporte intermediário de vida. Outros países na Europa já utilizam,
né, os países que atendem com profissionais enfermeiros, né? Eles já utilizam, e no Brasil nós não tínhamos. Então, isso é um ganho para nós. Os serviços ainda estão se organizando em relação a isso. Então, no suporte intermediário, ele é tripulado por um enfermeiro, ou um enfermeiro e técnico, ou dois enfermeiros, né, de acordo com a capacidade de RH daquele serviço, né? Mas o enfermeiro fazendo as suas práticas avançadas de enfermagem, né? Então, é o que a gente já vem discutindo há um bom tempo, e isso favorece quanto mais a segurança do paciente. Né? É muito importante a gente ter processos seguros. Né? O APH parece que não, né? As pessoas às vezes acham que é um serviço extremamente seguro, mas ele ainda tem algumas fragilidades que a gente precisa trabalhar. E a acreditação ela vem para poder contemplar isso, né? Através dos protocolos, através dos parâmetros que nós temos dentro do manual, que servem justamente, não é para engessar. Eu sempre costumo dizer isso, né? O manual ele não engessa, né, o serviço. Ele dá a oportunidade de organizar com as melhores práticas, né? Com as boas práticas que nós temos, porque ele foi criado em cima de diversas referências, né? Então ele não foi através de uma referência só. E eu acho que já ganhamos, né? O Brasil já ganha por ter o suporte intermediário de vida, né? Mas ainda está engatinhando. A portaria ainda um pouco recente, 2022, mas vamos chegar lá com um contingente bem maior. E você que está no mercado e está em contato aí com tantos players, você entende que eles estão se movimentando para essa conquista de acreditação? Porque o manual é recente, né? Temos aí Sim. um ano de manual ainda, não deu nem tempo deles se adequarem. Mas você percebe que isso movimentou o mercado ou ainda precisamos de um envolvimento maior aí das acreditadoras e de todos os players para divulgar isso mais? Eu vou dizer para você, Alex, e para todos os colegas que estão aqui, que na verdade é assim, ele está mostrando, inclusive, ele está a passos lentos, mas ele está mostrando a questão de qual serviço é mais visionário e qual serviço tem uma preocupação melhor em relação à qualidade e segurança. Então, há serviços públicos, principalmente, né? Por incrível que pareça, a procura está sendo maior para serviços públicos, o SAMU. Então, ele quer se consolidar aí no mercado. Serviços particulares e privados ainda estão um pouquinho aí pensando, vamos discutir. Então, acho que eles querem ali aquele case. Vale dizer que no Brasil hoje, 2023, nós só temos 2 serviços acreditados e internacionalmente. Então, nós não temos nenhum serviço ainda da ONA, mas já temos um serviço do SAMU na região sul, vou deixar o spoiler, né, na região sul do país, que já está praticamente no processo de finalização, né? Eles começaram praticamente junto com o manual, então eles estão aí bem antecipados em relação ao processo. Litoral Sul aqui em São Paulo está caminhando para isso, também Santos, né? E no Nordeste, a gente também tem um serviço que já está aí totalmente interessado em começar, já tem uma estrutura, então os serviços eles começam a ter escritórios de qualidade. Isso é bastante importante, porque parece que não, a gente está acostumado com a PH visto pelo olhar técnico. Então, no olhar técnico, nós somos excelentes. Todo mundo tem a TLS, a CLS, BLS, né? Faz lá todos os cursos que nós temos, o próprio Ministério fornece cursos, mas quando a gente pergunta muitas vezes, eu já tive essa experiência, chegar num serviço e perguntar assim, no seu serviço, há queda da maca? E aí as pessoas falam assim, não, aqui não. Né? A mesma coisa quando a gente vai fazer uma visita de acreditação e pergunta assim, vamos ver os indicadores de infecção hospitalar. Não, aqui não tem, né? Não temos, né? Ninguém cai, não há flebite, não há nada, né? Só que os serviços que conseguem controlar isso, porque falando em serviço público, o SAMU, ele tem que mandar a cada 3 meses para o Ministério da Saúde um compilado de indicadores. Quer dizer, ele já tem muitos desses indicadores, mas quando você pergunta assim, o que você fez com aquele indicador? Né? 60 pessoas caíram por mês da maca. O que você fez? Né? Então, é isso que falta. As pessoas, o pensamento lá do Deming, né? Se a gente
tem dados, mas a gente não trabalha, você não gerencia, né? Então, como que a gente vai colocar melhoria numa coisa que eu não acredito? E a gente vê na mídia, infelizmente, todos os dias, né? Com foco agora na segurança, e a acreditação tem um foco muito grande na segurança do paciente, né? Na gestão e segurança, mas a gente ainda vê paciente que cai da maca, acaba falecendo, criança de 8 anos que faleceu dentro de uma unidade de suporte avançado com médico e enfermeiro, simplesmente por não haver aquela pergunta tradicional assim para o acompanhante: a criança é alérgica a alguma coisa? Aí, assim, não se pergunta, faz a medicação, a criança tem um choque anafilático. Então, assim, dentro dos bastidores das viaturas, dentro do salão, que a gente fala ainda dos bastidores ali das viaturas, muita coisa pode acontecer. Né? Para nós, profissionais enfermeiros, médicos, para todos os profissionais que estão na operação, eu faço aqui uma pergunta só para eles, né, acabarem pensando aí na pulguinha que a gente coloca. Quem nunca teve algum problema em atender um paciente, por exemplo, à noite, num lugar escuro, chovendo, você tem que abrir a mochila, pegar a medicação e fazer aquela medicação? Quem será que nunca pegou a medicação errada? Né? Quem será que nunca fez? Então, eu costumo Eu dizer, já quando as fiz. pessoas não entendem, Eu já quando as fiz. pessoas falam, não, eu falo assim, atire a primeira pedra, porque o APH, ele expõe a todos nós profissionais em muitas situações de risco. A gente atende, né, às vezes dentro de comunidade, dentro de favela, então, por exemplo, né, ou pacientes que são criminosos, então tem tiroteio, tem as mais diversas, né, condições. E a gente tem visto também, inclusive, um aumento muito grande de acidentes automobilísticos envolvendo ambulâncias. Praticamente do ano passado para cá, a gente tem 34% de aumento, isso é grande, e se a gente for ver, muitas viaturas por falta de manutenção. Então, cadê aquele controle, né, da manutenção preventiva, corretiva? Então, tudo isso está no manual. Tudo isso a gente tem que trabalhar, gerenciamento de risco, né? E eu costumo dizer, gerenciamento de risco, por exemplo, eu estava numa live semana passada e me perguntaram algumas coisas que poderiam ser feitas. Eu falei, olha, a gente tem uma coisa tão simples que não custa nada. É só treinar, só capacitar, que é a dupla checagem dentro da viatura. Então, eu estou numa viatura de suporte avançado, eu tenho médico, enfermeiro, 2 profissionais, e aí eu sou enfermeiro e vou fazer aquela medicação. Eu não posso checar com o médico, fazer a dupla checagem, né? Então, a gente tem processos que não custa nada para fazer uma dupla checagem. E eu garanto que a segurança do paciente, a segurança da equipe, né? E a segurança do serviço, né? Porque ninguém quer ter um nome exposto hoje nas mídias, né? Então, a segurança da própria política de comunicação da empresa, né? Então, isso é bastante importante. Aí ele estava até citando aqui algo bastante pertinente, né? Que a RDC 36, ela não traz a obrigatoriedade da implementação da norma Nossa, de segurança nem me da lembra dessa data. É, Eu até estive famosa. presente, enquanto Rebraensp, a gente participou de todo o processo do acompanhamento da RDC 36 lá em 2013. E o que aconteceu? A Rebraensp emitiu um documento com todas as partes formais e incluindo todos os serviços. Qual a nossa, né, nossa alegria ou suspense que teve na hora que saiu a portaria? Nós vimos que a atenção domiciliar ficou fora, clínicas odontológicas ficou fora e o APH. E eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa que estava nesse momento na Anvisa, nessa área, né? Inclusive, articulando essa questão da RDC. E a pessoa me respondeu assim, mas serviço de APH é só colocar na ambulância e levar. Nós não temos risco. Então, assim, veja, né? E aí veio a atualização com a 53, RDC 53, e a portaria 529, mas nós do APH somos muito fortes, somos guerreiros e a gente faz por conta própria. É verdade. E a acreditação vai exigir isso de todo Com mundo. certeza, com certeza. E vamos falar um pouquinho dos riscos, então. Falando primeiramente da Uhum. questão de dimensionamento e estrutura, né? Estrutura de pessoas, estrutura física. Quais são os pontos de maior risco que a gente tem que focar ali nesse contexto? Olha que interessante, se a gente fosse seguir realmente, né, é claro que as 6 metas internacionais, ela tem questões que não cabem ao APH, por exemplo, a cirurgia segura.
Mas eu já questionei isso e alguns serviços, inclusive, têm colocado, isso é importante, porque assim, se o pré ele antecipa a questão hospitalar e a gente tem que trabalhar numa rede, né? Nosso modelo é um modelo de rede, tanto no público como no privado. E aí, por que que se eu atendo um paciente fratura de fêmur no membro inferior esquerdo, e eu sei que esse paciente vai ter algum tipo de procedimento, por que que eu não posso já marcar um membro, né, fazer a marcação no pré-hospitalar? Né? Então, o pré-hospitalar, ele tem, claro, a questão da identificação do paciente é importante. A gente tem métodos já próprios do APH para identificação e triagem, por exemplo, incidente com múltiplas vítimas. A gente tem a metodologia START, que utiliza-se cartões e cores para poder identificar o maior número de vítimas possível. Porém, é uma coisa bastante interessante. Um estudo feito no SAMUR, né, que lá tem um Rzinho a mais, SAMUR da Espanha, né? Eles fizeram um estudo chamado Evadur, levantando quais eram os maiores riscos em ambulância, em serviços de ambulância. E olha que interessante que eles identificaram, coisas que nós ainda precisamos adaptar muito a isso. Por exemplo, erro de despacho. Então, o médico regulador que está lá na regulação médica, ele vai dizer suporte básico ou intermediário ou avançado. E, de repente, eu posso mandar um recurso que não é o ideal para o paciente. Então, erro de despacho é um evento adverso, é considerado, né, um risco para evento adverso. Por exemplo, medicação, que a gente tem trabalhado bastante, que é, né, na verdade, o terceiro desafio global. A gente tem trabalhado bastante a questão da medicação, então, medicação segura, como que a gente pode identificar, fazer a medicação segura. Mas nós temos a queda, ela é fundamental. Nós temos macas hoje frágeis, nós não temos, não são todos os serviços que são contemplados com aquelas macas mais rígidas, mais fortes, né? A gente tem um ponto positivo em tudo isso que eu vejo, Alexa, é a capacitação. O APH móvel, eu vou falar para você, dentro de todos os serviços de saúde, é o serviço que mais se capacita, por incrível que pareça. Que bom. Nós temos os NEPs, os NEOs, que são os núcleos de educação, né, em urgência permanentes, e esses NEOs, todo dia, se você for em algum serviço do SAMU, eles vão estar atuantes, eles vão estar treinando, capacitando, mas é como eu falei, o foco ainda no APH ainda tem uma visão um pouco técnica, tecnicista, né, a questão operacional, né, assistencial. E aí, muitos, por isso que eu falei, alguns estão se destacando em relação à questão da qualidade e segurança por serem visionários. Eu posso melhorar aqui, né? Então a gente tem tempo-resposta é um risco, né? Porque nós costumamos dizer, depende muito de uma logística. O APH é uma logística incrível, né? Quem está na regulação? E aí eu né, tiro o chapéu para os colegas médicos, e agora nós estamos já com enfermeiros na regulação também, uma portaria, né, os enfermeiros já trabalham na regulação, colaborando, então assim, é de extrema importância, né, os nossos condutores, os nossos técnicos, o técnico é um profissional que a gente deve aplaudir dentro do pré-hospitalar, porque as viaturas de suporte básico, hoje no Brasil, elas vão tripuladas apenas com um condutor e um técnico. Então, assim, como esse técnico sozinho no salão, ele consegue dar conta do que ele precisa fazer. Então, assim, envolve também um lado um pouquinho político para melhorar a questão do dimensionamento, repasse de verbas. Então, e a gente vai lutando um pouquinho em cada canto, né, para poder melhorar isso, né, levando adiante. Eu acho que a acreditação é um grande ganho. É um grande ganho. O Ministério da Saúde já reconhece isso, né? Eu acho que acredito que como os hospitais, as clínicas têm aquele fator de qualidade da ANS, eu acredito que a APH futuramente também tenha. E isso vai estimular muitos serviços, né? Porque principalmente o público, porque tem uma dificuldade grande de repasse. Então, se eu tenho um fator de qualidade pelo serviço ser acreditado, já melhora o meu repasse. Então, os gestores também têm que começar a ter essa visão. Exatamente. E vai movimentar até as operadoras na escolha, Muito, né, do transporte. muito, muito. E acho que tem alguém aqui que falou a questão. O Neu São Carlos falou, quando você estava falando de cirurgia segura, né? Ele falou: mas existem procedimentos de emergência como drenagem de tórax na cena. Sim. Sim, Comentário aí pertinente. muitos. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Gente, façam perguntas, porque é cheio de detalhes. Por Como é que a gente favor. aborda? A gente tem, né, em todos as NAs da ONU a questão
da identificação do perfil, né, epidemiológico, o perfil do paciente atendido, etc. Quando a gente fala de APH móvel, existem contextos onde a gente pode aplicar, por exemplo, protocolos diferentes, por exemplo, o paciente psiquiátrico, o paciente pediátrico, vítima de violência sexual, o paciente obeso. Como é que os serviços se adaptam a esses pacientes tão diferentes? Você fez uma pergunta, assim, fantástica, para dar oportunidade até de trazer um pouco dessa realidade, né? Nós começamos um projeto em 2014 com o Ministério da Saúde para criar os protocolos para o SAMU Nacional, porque justamente a gente percebia que cada lugar atendia de uma maneira. Então, em 14, a gente publicou e lançou os protocolos via o projeto do PROAD, né, com o Ministério, e nós conseguimos colocar em todos os serviços. Em 2016, foi feita uma primeira e bem curta atualização. Nós passamos esses 6, quase 7 anos sem mexer em nada, infelizmente. E agora, 2023, nós tivemos a chance de começar novamente. Então, o Ministério criou um grupo de especialistas e nós estamos revisando os protocolos. E aí surgiram diversas questões como essa, por exemplo. Nós não tínhamos nada muito específico para transportar obeso. E a gente teve aqui no Brasil, acho que você deve ter acompanhado, né? Um caso muito triste, há 2 meses atrás, do rapaz que morreu, né, na porta do hospital, pois não tinha maca para transporte. Um rapaz obeso, 18 anos. Então, assim, foi muito triste. Então, como está o nosso transporte para obeso? A gente já tem recomendações internacionais de não transportar mais a criança no colo. Então, como nós vamos transportar as nossas crianças, né? Então, nós vamos ter a cadeirinha? Não vamos ter a cadeirinha? O bluster, nós vamos usar o bluster ou não vamos usar? Então, assim, tudo isso está sendo revisado agora. Eu acho que é uma grande chance, né, para melhoria. Porém, o Ministério da Saúde, ele tem a intenção, inclusive, acho que vai ficar para um segundo momento, nós vamos entregar essa primeira leva agora, que é mais uma revisão também, e depois a construção. E aí eu acho que na construção nós vamos construir mesmo um capítulo específico, segurança do paciente no APH, né? E aí, acredito, nós temos já grandes pesquisas, grandes publicações como dissertação de mestrados, né, tese de doutorado no Brasil, falando de segurança em APH. Olha que interessante, você falou do risco. Tem uma dissertação que foi defendida na Unifesp, agora no ano passado, a questão de como a interferência da velocidade da ambulância, trepidação, iluminação, quanto isso influenciava nas bombas de infusão durante o transporte. É incrível, esse é uma amiga nossa, inclusive uma das coordenadoras da Rebraensp, né? E olha que incrível, porque nós imaginamos, a hora que a gente calcula lá, por exemplo, nós vamos colocar 0,2 ml hora, né? E vamos embora com a ambulância. E aí? Mas será que está infundindo 0,2 ml hora? Então, assim, tem muita questão de influência externa, e isso é gerenciamento de risco. Então, a gente tem que começar a olhar para essas questões, né? Tem que começar. Então, transporte de obeso vai sair agora, então nessa atualização já vai sair alguma coisa. Segurança também vai sair com alguns poucos já pontos, mas que já ajudam. E, como a gente falou, Ricardo Mendes e mais aí alguns fazendo trabalho de formiguinha. Então, levando para cada serviço, para cada lugar. Né? Essas lives têm uma importância muito grande, né? Uma abrangência para que a gente possa trazer e dizer para o pessoal da PH, pessoal, vocês existem e vocês são maravilhosos e nós precisamos agora qualidade, segurança, né? Com muito empenho em todos os serviços. Vamos acreditar. Isso aí, o Neu está falando. Que notícia excelente. Segurança do paciente na PH nos protocolos será um fortalecimento para a criação de mais núcleos de segurança do paciente APH. Tomara. Sim. Engraçado, toda vez que a gente tem serviços de excelência, né? Eu costumo aqui na Austrália comentar, né, com as pessoas profissionais de saúde que eu conheço, o quanto alguns serviços são excelentes no Brasil. Então, por exemplo, eu cito
o programa de HIV do Ministério da Saúde, bancos de leite, não tem igual, não existe banco de leite igual ao do Brasil. A questão da imunização, né? O nosso programa de imunização, apesar de ter tido toda a interferência, né, da pandemia, mas ele é um programa assim que não tem igual. E eu diria que também os SAMUs fazem um serviço que é excepcional e que a gente não encontra igual. Talvez na França, mas eu não conheço ainda o modelo francês, mas é um serviço top. E o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente pega a questão da vacinação, né? A vacinação, o programa do Ministério é tão bom, mas muitas vezes quando você visita clínicas de vacinação, nem sempre o padrão de excelência é seguido. Isso acontece também na questão do SAMU versus empresas que fazem a PH móvel, que são privadas. Tipo, eles estão ainda muito além, né? Além não, né? Aquém desse modelo do SAMU, eles estão tentando correr ou isso já está bem normalizado? Como é que você vê a comparação entre os dois serviços? Tem uma diferença importante, porque assim, todos os serviços hoje, inclusive os privados, né, e concessionárias de rodovias também, todos são regidos pela 2048, pela portaria 2048. Então, esse modelo de ter, por exemplo, um condutor, um médico, um enfermeiro, né, ou um condutor e um técnico, um resgatista, né, um condutor socorrista, assim, esse modelo ele vai depender muito do tipo de serviço, mas ele está contemplado na portaria, então todos seguem. O SAMU ele tem uma especificidade, na verdade, que inclusive a gente precisaria ter maiores campanhas no Brasil. Primeiro, contra trotes, e é um capítulo, um requisito do manual, é trabalhar a questão do trote, como que a empresa, como o serviço vem trabalhando isso, então é um requisito da acreditação. E outro é a questão de o SAMU, ele é urgência e emergência. Então, ele foi regulamentado no Brasil para os atendimentos de urgência e emergência, ponto, teria que ser. Só que a população utiliza de forma errada. Então, por exemplo, é diferente das empresas privadas, porque a empresa privada ela tem um custo. Então, ninguém vai ligar para a empresa privada e pedir uma ambulância que vai chegar numa casa e falar assim, desculpa, é trote, eu não quero mais. Né? Então nós vamos cobrar. E eles cobram, por exemplo, da operadora, muitos, né? Cobram da operadora. Então, é uma questão diferente. O SAMU não tem como acreditar, na verdade, claro, a regulação hoje, eles são extremamente organizados para poder falar, olha, esse número liga todo dia, né? Esse número a gente já mandou e viu que era trote. Então, assim, tem que criar mecanismos para poder trabalhar isso, né? Hoje nós temos já, mas não é nacional. Nós temos por estado. Estadual, nós já temos alguns estados que têm uma portaria, uma resolução, por exemplo, que ela gera uma multa para a pessoa que passou o trote. Então, você consegue identificar, ele paga uma multa. Isso é importante. E olha que triste, nós não temos, na verdade, não é o maior número, não é de crianças, o maior número é de adultos. Entendi. Então, quem está em casa sem fazer nada, pega o telefone e liga 192, né? Tira uma viatura daquela logística que a gente falou, por exemplo, para atender um trote e, na verdade, um TCE grave, um AVC, né? Uma vítima de parada cardiorrespiratória, um atropelamento, está do outro lado da cidade aguardando atendimento. E aí cai naquela reclamação, mas eu chamei, demorou 40 minutos, eu chamei, demorou 2 horas. Né? A população mesmo utiliza de forma errada, mas eles ainda não entendem essa questão da logística. Então, faltam campanhas. Nós precisávamos ter mais campanhas educacionais. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem o projeto SAMUzinho, né? Tem uns serviços que tem vinculados ao NEP, ao NEL, né? Então é um projeto educacional, tem lá o seu mascote, né? O boneco, e eles vão até as escolas, levam a ambulância, as crianças, ou elas visitam o serviço, as crianças vão conhecer o que é dentro de uma ambulância, qual é o papel, e é explicado a importância de não passar trote, porque a criança, ela é um multiplicador fundamental. Ele chega em casa e se ele vê o pai e a mãe fazendo, ele vai falar, mãe, não é para fazer. Né? A gente sabe que a criança é multiplicadora. Quantas crianças não ensinaram os pais a lavar a mão na época né? Que nós estávamos aí no sufoco da pandemia. Né? Então, assim, o projeto SAMUzinho é incrível no Brasil.
E as empresas privadas, elas estão se adequando agora por conta dessa revolução, eu digo, que a gente vem passando na saúde brasileira, principalmente os custos e esse risco do sistema quebrar. Né? Nós temos passado isso aqui, né? As operadoras estão muito preocupadas. Então, os serviços eles vão de acordo com a adequação. O que favoreceu muito, Alexa, foi acreditar, por exemplo, o hospital, e aí o hospital ou a clínica, ela tem um terceiro, um fornecedor, que é a empresa de APH, né? E aí essas empresas meio que se ajeitaram para poder garantir a certificação do hospital. Mas por que já não acreditar e já deixar tudo certinho para quando um cliente, né, um grande hospital, até mesmo a operadora te contratar, você tem acreditação? Tenho. Você tem aí que nível? Ah, nível 3, excelência. Que maravilha. Então, porque assim, essas empresas menores, com grande número de riscos apenas de remoção, elas não vão se sustentar no mercado. Elas não vão se sustentar. O sistema ele está bem complicado, né? Para todos os lados, digamos. A Vivian, que Vamos é todos sua para a fã, Austrália. a Vivian, que é sua fã, admito, está aqui falando, estou no Que aeroporto, legal. mas ligada aqui para não perder. Ah, Ah, legal. manda um beijo para ela. Ó, e olha que legal, a Verusca falando, o SAMU de São Paulo desenvolve esse projeto do SAMUzinho. A Sim, Luciana falando, muito legal, o SAMU Ceará tem esse programa também em todo o estado. Olha que legal, que bom. E a Jonathan tudo bem. falando, ou Jonathan, eu acho, na cidade de Santos chega uma média de 1.000 trotes por mês. Uau! Sim, E sim. tem uma pergunta aqui sobre a portaria 2048, perguntando se tem alguma previsão dela ser revisada. Eu acho que é a pergunta que quem fala assim, quem acertar ganha, ganha um doce, né? Aquele, ganha uma caixa de bombom. Na verdade, tem prévia da portaria, praticamente assim, já iniciou algum movimento em começar a querer reescrever. A portaria ela está bem defasada. Eu acho que todos os colegas ou até o colega que fez a pergunta, é justamente por conta disso. A portaria ela saiu em 2002, né? A gente está em 2023, então assim a portaria está bem obsoleta, inclusive na questão de repasse. Eu acho que quando eles perguntam, a gente tem a questão do repasse, a questão da inclusão do CIV, por exemplo, você vê, o CIV saiu, o suporte intermediário saiu pelo COFEM, estamos habilitados, mas na portaria ainda não está. Então, na portaria, por quê? 2002, né? Então, ela está bem defasada. Então, precisa se organizar a questão de custeio, precisa organizar a questão de RH, né? Incluir o CIV. Como que nós vamos suportar essa questão do profissional? Se vão ser dois profissionais enfermeiro, um enfermeiro e um técnico. Mas já tem muitos serviços, Alexia, que estão ok, seguindo aí a resolução do COFEN e tocando independente do Ministério, porque tem essa possibilidade, esse acordo. Então, a gente tem, por exemplo, serviços como Sergipe, né? Outros serviços no Paraná, no São Paulo. A gente tem serviços já atuando com o CIV, tendo lá dois profissionais, e isso ajuda muito, né? Um técnico, um enfermeiro, dois enfermeiros, isso facilita muito, né? Quem já entrou numa ambulância, já andou de ambulância, fica talvez imaginando como uma pessoa só lá atrás consegue atender uma manobra né, de reanimação. Como é que eu vou fazer uma RCP sozinho? Aí a tecnologia ajudou, trouxe lá o Autopulse, trouxe o Lucas, os aparelhos que fazem as compressões já automática. Mas não é todo mundo que consegue comprar, né? Então, assim, ele não é custeado inicialmente, então o serviço deve dispor, né? Mas é um recurso que ajuda muito. Mas eu entendi o que ele percebeu. Ainda não temos ainda a data para a portaria. Eu vou contar uma curiosidade do que acontece aqui na Austrália, talvez vocês achem interessante. Aqui na Austrália, existe um mapa, pelo menos aqui no meu estado, que é New South Wales, eu não sei se os outros estados fazem igual, mas existe um mapa de todos os desfibriladores do estado. Então, quando a ambulância, né, governamental é ativada, ela sabe que, por exemplo, ela tem lá 15 minutos para chegar no local onde está tendo ali né, um caso de infarto, por exemplo. Então, ela sabe que a 3 minutos daquela casa existe um desfibrilador.
Então, ela já ativa aquele local que tem o desfibrilador, que tem gente treinada, gente comum, lanchonete, McDonald's. Eles pegam o desfibrilador e vão se dirigindo para o local onde está tendo o evento. Então, assim, é uma estrutura, né, tão bacana. E esses desfibriladores, eles são comprados pela iniciativa privada, não é o governo que aloca. Mas houve um movimento tão grande de conscientizar a população de que aquilo salvaria vidas, que hoje os serviços, né, McDonald's, qualquer McDonald's que você vá, tem o desfibrilador. E esse mapa existe para auxiliar o SAMU, daqui que não é SAMU, é um outro nome, a ter esse recurso estrutural à mão enquanto eles não chegam. Bacana, né? Isso é bem tradicional, porque assim, é o modelo que a gente fala o first responder, né? Então, o first responder é qualquer pessoa, qualquer cidadão treinado, né? Então, ele está ali próximo do local. Isso é muito comum mesmo na Europa, em outros locais, na Austrália mesmo, nos Estados Unidos é característico porque saiu de lá muito esse conceito. Então, first responder, você tem lá na padaria, você tem lá na drogaria, você tem algum lugar próximo, um DEA, né, e que pode ser utilizado. Então, o conceito, aí sim, o conceito do BLS, ele faz total sentido, você ter pessoas preparadas. Nós estamos agora num processo aqui no Brasil que eu acho que vale a pena falar, e é bem positivo, é a questão que os próprios NEPs, os NEOs e também serviços privados, algumas empresas de treinamento, têm trabalhado a Lei Lucas. Isso facilitou muito aqui no Brasil, né? Então, a Lei Lucas, eles treinam e capacitam professores do ensino fundamental e médio para saber atender uma situação de parada cardiorrespiratória ou primeiros socorros nas crianças. Porque a gente estava tendo um aumento muito grande de engasgos. E aí, você saber fazer uma manobra, né? Se você é treinado, enquanto você chama o socorro, facilita muito. Ou pelo menos iniciar uma compressão, né, cardíaca ali com eficácia, até que chegue o serviço no local. Então, assim, é de extrema importância. Né? Então, eu acredito que esse movimento por aqui já está dando aí algumas raízes. Sim. A Zeitorre perguntou por que é tão difícil conseguir acreditação, Ana, mas eu vi que a Vivian já respondeu aqui, ó, porque envolve 100% da organização, em todos os níveis, mas se a organização for direcionada, não é difícil, mas é trabalhoso. E é isso mesmo, né, gente? Tem que fazer plano de ação, tem que monitorar os planos de ação, implementar. Nada no manual da ONU é criado porque a gente quer. Tudo tem um motivo, né? Tudo está alinhado a riscos, está alinhado à legislação, está alinhado às boas práticas internacionais. Então, é isso. Não tem jeitinho. Tem que seguir a risca, né? E, obviamente, o IBS aí fica à disposição para fazer diagnóstico, para ajudar vocês em todo esse processo. Muito bem, Ricardo. Nossa live aqui, ó, já passamos os 40 e tantos minutos. Muita gente entrando, muita gente fazendo perguntas, mas é realmente um tema fascinante, né? Um tema que pouca gente sabe e os riscos são imensos não só para o paciente, mas também para o profissional, né? Não só a questão dos riscos do trânsito, como você falou, mas a gente teve aí na pandemia, né? Riscos enormes, principalmente naquele momento em que a gente teve falta de EPIs, aqueles profissionais ali confinados num meio de transporte, com o paciente ainda, né? A gente não tinha vacinas e foi realmente... Nós tivemos um problema muito grande de EPI aqui no Brasil e nós tivemos também grandes, né, perdas para o APH, porque estava na linha de frente, mas em compensação, grandes heróis, grandes profissionais que às vezes ficavam uma semana de plantão para depois trocar para poder, né, ir para casa, às vezes isolado, porque não podia abraçar o filho, abraçar os pais. Então, assim, eu só aplaudo. Eu falo que acho que você foi contaminada pelo bichinho do APH, porque o bichinho de APH, quando pica, ele entra no nosso DNA e a gente fica apaixonado. Então, assim, quem é do APH independente privado, público, aéreo, terrestre, né, fluvial, a gente tem tantas, olha que interessante, tantas particularidades pelo tamanho do Brasil, né? Quantas particularidades, as áreas ribeirinhas, Amazonas, Belém. Então, assim, nós temos serviços que vão lá de ambulância, né? Imagina, né? Para poder chegar até a população e atender. Então, assim, temos muita coisa no Brasil ainda, muita coisa boa ainda no Brasil que a gente precisa acreditar, né? Nos dois sentidos. O transporte de órgãos, ele também é feito por essas estruturas ou é algo à parte?
depende muito do serviço quando tem uma pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde. Por exemplo, se eu não tenho um avião próprio, um serviço próprio, né, um helicóptero, ou da própria polícia militar ou de outros serviços, os estados que têm serviços de asa rotativa, que a gente fala que é o avião, desculpa, asa rotativa, o helicóptero, e asa fixa, o avião, o SAMU faz sim, mediante essa pactuação. Né? Ajuda muito, inclusive nas transferências de um hospital de menor porte, por exemplo, recém-nascido, é incrível. Se você vê um transporte daquele, você vai falar, com um olhar de avaliadora, você vai falar assim, identifiquei diversas possibilidades de risco, porém, é muito gratificante tirar de um pequeno local que está sendo atendido e levar para um hospital de referência uma criança ali, um recém-nascido, e assim, chegar tudo bem, com vida, né? Então, assim, o serviço é maravilhoso. O serviço é maravilhoso. Então, o transporte de órgãos, ele depende muito da pactuação entre os serviços, entre a Secretaria da Saúde. Ricardo, para a gente finalizar, para quem está aqui, certamente quem está aqui tem alguma esperança de um dia seu serviço ser acreditado, de um dia implementar práticas de segurança, mesmo que não seja para acreditação. Qual é a última dica que você deixa para esses profissionais que estão aqui nos assistindo e que têm esse interesse de melhorar a PH móvel no Brasil? Legal. Eu acho que o primeiro passo é pensar em qualidade. Né? Então, começar a pensar em qualidade e segurança de uma forma que a gente consiga, né, colocar dentro dos nossos processos, independente do se eu vou dizer, tá, isso tem custo, não tem custo, mas a gente tem que pensar o que eu posso fazer nesse primeiro momento. Então, assim, os núcleos de segurança do paciente são fundamentais. Eles são fundamentais, os NEPs hoje, que capacita e treina, é fundamental, mas a gente tem que ter aquela visão ainda para, que eu costumo dizer, que no APH nós não somos heróis. Às vezes tem muita gente que se sente, mas, né, ofendida, mas eu costumo dizer, no APH nós não somos heróis. Nós somos seres humanos cuidando de seres humanos. Então, nós vamos falhar? Vamos. Se nós não tivermos barreiras, né, o erro vai ser maior? Vai acabar chegando ao paciente, para mim, como profissional. Imagina, por exemplo, a gente tem, às vezes, profissionais funcionando um acesso venoso com a viatura em deslocamento. E o risco biológico, para mim, de eu me furar, né? Ou o risco de eu transfixar um acesso num paciente desse. Né? Então, a gente tem que ter a mentalidade de segurança, respirar a qualidade de segurança e começar a procurar as instituições acreditadoras para poder começar a se alinhar com manual, né? Com cursos, ir atrás, procurar uma questão, fazer um gerenciamento de risco. Teve um curso maravilhoso agora aí no IB com gerenciamento de risco. Então, entrar mais nesse mundo da qualidade, no mundo da segurança. Porque, como eu falei, a parte técnica, parabéns, todo mundo faz muito bem. Né? Então, vai lá, faz uma CLS, uma TLS, parabéns, todo mundo atende bem, isso é verdade. Mas agora vamos pensar um pouquinho mais, colocar o cuidado centrado, né? Vamos colocar o paciente aí no centro de tudo, né? E aí, mais um requisito aí do nosso manual. Estou dando spoilers aqui do manual para ajudar já. E eu acho que tem um outro recado que agora eu dou para as organizações e profissionais que não são a PH Móvel, mas estão aqui nos assistindo, que são organizações comuns, hospitalares. Existe um papel importantíssimo de vocês, hospitais, para garantir a continuidade do cuidado do que o SAMU e outras ambulâncias fazem. Então, assim, eles gastam, às vezes, 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas nesse atendimento pré-hospitalar, fazem de tudo para a sobrevivência e cuidado desse paciente, entregam esse paciente para vocês, e esse paciente, nos primeiros minutos ali no hospital, aguardando atendimento, cai da maca, demora para ter atendimento, sofre evento adverso, sofre erro de medicação, sofre alergia porque ninguém perguntou. Então, essa transição de cuidado entre SAMU e o que o hospital está fazendo é extremamente importante. Eu trabalhei com consultoria em vários hospitais, inclusive hospitais de comunidade, antes de abrir o IBS, enfim. E eu cheguei a ver bastante casos de eventos adversos relacionados a pacientes entregues pelo SAMU. Então, o SAMU entregou, despachou o paciente, fez a sua parte e o hospital não deu continuidade. Então, assim, atentem-se a isso. É uma grande fonte de evento adverso, porque esse paciente ele entrou no fluxo ali, né? A emergência sua está cheia, as unidades não têm cama, né? Não tem leito, mas esse
paciente, ele é um paciente muito, muito especial. Você tem que estar ali Sim, cuidando, né, da segurança dele. Tô certo que isso sim. acontece ou não, Ricardo? É invenção das empresas? Perfeito, eu costumo dizer isso, não adianta. Imagina só, eu já vivenciei isso, né? Um acidente automobilístico, aí você demora 2 horas e pouco para poder desencarcerar, retirar da ferragem, né? Fazer extricação, aí todo aquele cuidado de empranchar, colocar, né? Colar, medicação, tudo. Às vezes fazer isso dentro ainda da ferragem, o paciente lá dentro e a gente tentando atender para depois tirar, chegar no hospital e acontecer isso, né? Aí deixa ali numa maca, ninguém olha e depois o paciente cai e você fala, para que, né, tudo que foi feito foi muitas vezes em vão, né? Mas por isso que eu falei no comecinho que a gente tem que fortalecer o papel da rede. A gente tem que fortalecer os serviços, tem que treinar juntos, tem que estar juntos, principalmente porta de entrada, né, os pronto-socorros, né, as UBSs, as UPAs, com o SAMUS, por exemplo, no serviço público, que é a grande maioria do Brasil. E nos privados, da mesma forma. Então, a gente precisa ter unificação com a rede, né? Eu até costumo dizer, por que não, né? A gente já começar, por exemplo, fazer a classificação e colocar a pulseirinha dentro da viatura. Esse paciente não precisa passar numa nova triagem quando ele chega no pronto-socorro, né? Porque é o que você falou, a continuidade do atendimento. Eu tenho que confiar naquele colega que atendeu na rua, né? E que está me entregando um paciente. Então, por que não preparar? Por que eu não posso fazer dentro da viatura uma escala de Braden? Por que eu não posso fazer uma escala de Morse? Já fazer na viatura, entregar tudo isso. É até para evitar um retrabalho que a equipe da emergência vai ter depois, né? Ganhar Para tempo. poder fazer novamente. E ganhar tempo. Ganhar tempo. Isso aí. Muito bom, Ricardo. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Espero te ver aqui Eu mais te vezes. agradeço Está muito, convidado. com Espero que a certeza. gente tenha conscientizado aí cada uma das partes para a importância dessa integração e buscar acreditação em contar com o IBS também. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado, agradeço muito ao Ibis, agradeço a Alexa, que, né, você, a Vivi, a Vanice, todo mundo, Léo, todo mundo mora no coração. E agradecer todo mundo que esteve aqui hoje, e como a Alexa falou, é uma sementinha, pessoal. Levem assim, a sementinha demora um pouco para crescer, mas levem a sementinha, né? Pensem amanhã já, né? O que eu poderia fazer de diferente no meu trabalho, no meu serviço, como acreditar. A gente está aí para ajudar. Isso aí. Obrigada. Bom feriado para Obrigado. todo mundo. Bom Obrigado, treino. viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.